Gary 11 abaixo dos R$8 é oportunidade pra gente comprar mais ou tem algo acontecendo com o fundo imobiliário? É melhor a gente abrir o olho, a gente ficar preocupado o que tá acontecendo com o Gary 11, que é um excelente fundo imobiliário de galpões logísticos / renda urbana. É um FI base 10, a gente compra ali com menos de R$10 e ele tem essa diversificação, ele é híbrido, ele é muito bem diversificado. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui já de cara, vamos ver o que tá acontecendo com esse fundo imobiliário, se vale a pena a gente incluir mais ou então chegou a hora da gente vender ele. Vamos lá, aqui no Google a gente vê a cotação dele e ele tá hoje aqui, no dia que eu tô gravando, 28 de janeiro, finalzinho de janeiro, ele tá aqui 7,85, abaixo dos R$8. Mas o que pega mesmo? Aqui no último dia, nos últimos 5 dias, tá mais ou menos nessa faixa. Mas se a gente buscar aqui os últimos 6 meses, ele tava ali na faixa dos R$9 e ele despencou. Ele foi lá para 7,80, 7,60. Vamos ver aqui 7,90 e depois aqui caiu para esse 7,85. Então, praticamente aqui nos valores mínimos dele. Então, uma queda de menos 13%. O que aconteceu nesses últimos dias aqui, esses últimos meses, para ter essa queda tão significativa? É isso que a gente vai dar uma olhada, é isso que a gente vai analisar um pouquinho mais nos relatórios, enfim, o que está acontecendo ali por trás do Gary 11. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre o Gary 11, aqui eu vou trazer um resumo bem tranquilo aqui para que você fique situado, para você entender também sobre o que é o Gary 11. Mas eu acredito que todo mundo agora já está conhecendo o Gary 11, ele está virando o novo queridinho da galera aí, junto com o MXRF 11, que também é um excelente FI de papel, tem mais de 1 milhão de investidores. O Gary 11 vem crescendo demais, já tá batendo ali os 300 mil investidores, justamente porque ele é um FI de tijolos, base 10, ou seja, a gente compra aqui com cerca de R$10, no caso agora menos, mas ele vem entregando ótimos resultados, é um FI que vem crescendo, expandindo o portfólio e pagando bons dividendos mesmo. Aqui 13, 12% em dividendos para um FI de tijolos é muita coisa mesmo. Os outros FIs de tijolos ali, se a gente for comparar os pares, digamos assim, do Gary 11, vão estar pagando ali 10, 11, mas ali em torno de 9, 10% seria o normal. Aqui 12, 13% é um dividendo bem alto mesmo para o Gary. O PVP dele tá aqui em 0,85 porque justamente nós tivemos essas quedas mais recentes então nesses últimos meses. Tá aqui sendo negociado na faixa dos 7,80, 7,90 reais. Bom, a gente pode ir sempre pesquisando aqui a gestora. A gente digita no Google mesmo, Gary 11 RI. A gente vai encontrar o site de relacionamento com o investidor. E aqui nós temos a Guardian, que é a gestora então do Gary 11, e aqui nós temos então alguns documentos já de 2025. Veja que só saiu o documento relacionado aqui à sexta emissão de cotas do Gary 11. Em 2024, se a gente clicar aqui, até tem os últimos relatórios gerenciais. Então o último relatório que nós temos disponível, pelo menos na data que eu tô gravando aqui, é o relatório de dezembro. Então tem muita coisa desatualizada, ainda a gente tem que esperar um novo relatório para ver certinho o que tá acontecendo, mas a gente consegue ver o que aconteceu com os comunicados. Aqui, esses últimos comunicados aqui, a gente já consegue entender um pouquinho melhor sobre o Gary 11, o que tá acontecendo com ele. A primeira coisa que a gente tem que entender, nós temos aqui o Gary 11, então só rapidamente o portfólio dele para você ficar situado, mas ele é um FI, então base 10, ele tem já uma base aqui, um valor de mercado de 1,3 bilhões, um valor alto. O dividendo dele tem ficado essa média aqui de 12% ao ano, um dividendo excelente. Ele tinha 25 imóveis, mas ele já tá fazendo uma aquisição indo para 40 imóveis. É isso que é o grande fato que tá acontecendo com ele. Então ele tá indo para 40 imóveis. O prazo de aluguel bem alto mesmo. Isso aqui é o vencimento dos contratos. Por que fica esse contrato tão elevado? Porque 100% dos seus contratos são atípicos. São contratos que o Gary, ele consegue amarrar muito bem os inquilinos. Tipo assim, inquilino, você tá aqui e o Carrefour, por exemplo, que tá entrando agora. Ó, Carrefour, você tá aqui, os imóveis estão aqui, beleza? Você me paga esses aluguéis, beleza? Se o Carrefour vier a rescindir o contrato, quiser sair do imóvel, ele vai ter que pagar uma multa ali gigante, vai ter que pagar 100% em cima de todos os anos que ele teria ali de contrato firmado, então, com o Gary 11. Então, de fato, os aluguéis ficam bem elevados. Aqui o número de investidores, então, como eu falei, batendo quase 300 mil. E a vacância zerada. A vacância zerada é excelente. Para FIs de tijolos é ótimo, perfeito, porque aí isso mostra que todos os 25, agora depois 40 imóveis, todos eles estão completamente alugados. Então assim, de modo geral, se a gente for olhar para o Gary 11, ele é um excelente fundo imobiliário. E aqui está a nova aquisição, então é um valor de 725 milhões, a aquisição de 15 imóveis aqui do Grupo Carrefour. E aqui esses novos imóveis chegam com esse contrato aqui também de 13 anos, sendo possível uma nova renovação para mais 10. Então, uma excelente contratação, a gente não pode falar muito sobre isso. Todos esses novos imóveis, eles chegam aqui, são do Grupo Carrefour, mas
chegam com a bandeira do Atacadão. E aí, então, o resumo, né, como que ficaria o Gary 11? Nós temos, então, um total aqui de 40 imóveis, sendo que ele é híbrido porque ele tem a participação em 2 setores diferentes, que é renda urbana e também logística. Vai aumentar a parte dele de renda urbana, que são esses grandes imóveis agora mais de atacadão, como a gente viu ali do Carrefour, o Pão de Açúcar, Grupo Mateus. Então essa é a parte maior dele, 67%, e o restante aqui 33% em logística, como por exemplo aqui um grande imóvel aqui da BRF, entre outros. Aqui é a grande visão de como que vai estar agora o Gary 11, contratos lá por 14 anos, como eu falei, inquilinos então de grande qualidade, enfim, muito bem diversificado. Isso aqui é um pouco da história do Gary 11. Ponto, né, que chama atenção aqui no Gary 11, se a gente for olhar, olha só, ele é o número 1 aqui em ganho de cotistas, ele cresceu demais ali de 2023 para cá. Cada mês que passa, chegam muitos e muitos investidores aqui no Gary 11. Ele é um FI altamente líquido, né, então as pessoas compram, vendem, ele tem muita negociação na bolsa. Com certeza ele se tornou o novo queridinho ali junto com o MXRF11. E aqui um pouquinho mais então sobre os imóveis, aqui eu já vou voltar também para o relatório. O que está acontecendo então com o Gary 11? Até agora eu te mostrei aqui um resumo, ele tinha ali seus 25 imóveis, ele passou agora a ter seus 40 imóveis. Por quê? Porque ele participou, então, ele fez a compra desses imóveis do Grupo Carrefour. Para ele fazer essa compra, aqui tem o comunicado da compra. Então, olha só, saiu ali no final do ano, tá aqui a compra, então, dos 15 imóveis, ele comunicou ao mercado, tudo certinho ali, errou, então, com essa compra, 725 milhões foi o quanto que o Gary tem que pagar por esses imóveis. Então, 725 milhões. É uma grana muito, muito alta mesmo. E aqui tem todas as condições, aqueles 13 anos ali de contratos, os vencimentos que eu falei que ele fica amarrando muito bem, então tem multa de 100% caso o Carrefour venha a sair. Enfim, tá aqui o comunicado, então, de compra. Ao mesmo tempo que ele fez esse comunicado de compra, ele também logo depois fez um comunicado de venda de um outro imóvel dele. Se a gente for olhar, ele tem aqui, então, ele efetivou, então, essa venda do BRF Visa, no valor aqui de 273 milhões, também um valor alto. Ele vai receber isso parcelado aqui em 24 meses, então nos próximos 2 anos ele vai ficar recebendo grana vindo da venda do BRF Visa. Junto com esse imóvel aqui da BRF Visa, também tinha ali algumas pendências, olha só. A operação pode reduzir aqui aproximadamente 145 milhões aqui também de passivos do fundo, então também tinha alguns passivos atrelados ao BRF Visa. Beleza, vendeu esse imóvel. Qual que é esse imóvel? A gente consegue ver aqui no relatório, olha só, vamos dar uma olhadinha. Aqui eu deixei anotado, então, o BRF Visa é aquele grande galpão logístico ali que nós temos a BRF, né, no caso. Então, é uma grande participação aqui que tá saindo dentro do fundo. Então, ele teria 40 imóveis, mas ele tá se desfazendo de um. Comprou 15 e vendeu um. Beleza, tá fazendo movimentações. E por que ele tá fazendo essas movimentações? Porque para pagar aqueles 725 milhões ali da aquisição daqueles 15 imóveis, que foi uma aquisição bem ousada, eles fizeram a 6ª emissão de cotas. O que é isso? O Gary 11 ele foi a público e disse, ó, vou emitir tantas cotas, quem quiser comprar aqui, o preço é R$9, quem quiser comprar, beleza, aqui tem o seu direito de preferência que você pode comprar essas cotas. Então, os investidores que já eram ali, já tinham cotas do Gary 11, tiveram essa oportunidade de comprar o Gary 11, comprar mais cotas dele. E eles queriam adquirir um valor de 450 milhões com essa nova emissão. Ou seja, eles criaram mais cotas no mercado para os investidores comprarem, e isso é a maneira mais comum que os FIs têm de captar a grana, de pegar esse dinheiro, embolsar esse dinheiro. Então eles queriam captar 450 milhões. Tudo isso nesse plano de expansão deles, que era justamente a aquisição desses 15 imóveis aqui do Grupo Carrefour. Beleza, show de bola. Então o plano deles era comprar os 15 imóveis, mas captando metade, né, mais da metade no caso, 450 milhões pela emissão. Como é que foi essa emissão? Foi um fracasso. Nós temos aqui, então, o valor, o anúncio de encerramento dessa 6ª emissão. Eles queriam captar aqueles 450 milhões, conseguiram 195 milhões aqui, vamos arredondar. Mas ficou bem longe, né, do objetivo final deles. Então, talvez por isso, por esse valor baixo aqui de 195 milhões, que eles foram e concluíram também a venda desse imóvel aqui, o BRF Visa, por 273. Então, eles acabaram ali vendendo esse imóvel, captaram
fizeram mais uma grana aqui nessa emissão, tudo para tentar também não ficar com uma alavancagem tão alta. Então, é isso que está acontecendo também com o fundo. Ele está passando por várias mudanças, mas sempre na ideia de crescer, de expandir o portfólio. Os imóveis, os inquilinos, eles são de qualidade, são realmente ali inquilinos, o Grupo Carrefour, o Bandeira do Atacadão. Eu já fui nesses imóveis do Atacadão, realmente tem qualidade, são imóveis ali que faz sentido para o fundo, faz sentido com os objetivos. Então, o GARI 11, ele sempre foi um fundo ousado, ele sempre foi um fundo que busca crescer, e até então, todos os planos deles, tudo deu certinho. Então, lá atrás também, eles fizeram uma grande aquisição ali, incluindo, antes era o GALG 11, depois ele passou a ser GARI 11. Então, lá quando ele era GALG 11, ele tinha somente galpões logísticos, depois ele passou a ser GARI, incluiu aqueles imóveis de renda urbana, e aí mudou, virou o GARI 11, caiu na graça de todo mundo começou a investir, mas de fato, a gestora cumpriu tudo que ela tinha planejado. O que ainda a gestora tem que explicar é só como é que vai ficar essa questão. Eles queriam 450 milhões, não conseguiram, eles conseguiram então 195 milhões e com isso, então, para complementar aquele valor de 725, que é a compra, né, dos 15 imóveis, para complementar isso, para chegar perto desse valor, eles fizeram a venda também aqui do BRF Visa. Então, de fato, se a gente for olhar aqui o relatório, vamos ver a fotografia dele atual. Aqui, essa seria a fotografia consolidada com os 40 imóveis, mas, de fato, entrou os 15 imóveis, os novos imóveis, mas aqui tá saindo um, então ficaria 39 imóveis. Isso a gente vai ter que esperar o novo relatório deles para ver certinho como é que ficou isso, porque também saiu aqui um BRF, esse imóvel do galpões logístico, então essa parte aqui, 33% de logística, vai baixar um pouquinho mais também, então vai ficar uma porcentagem mais concentrada ainda em renda urbana. A gestora, inclusive, ela comenta nos relatórios que ela quer sempre manter mais ou menos 50% aqui para cada um desses setores. Claro que momentaneamente renda urbana vai estar com mais porcentagem, mas aí depois disso, então, talvez o próximo plano de expansão deles seja focado mais na parte de galpões logísticos. A ideia, enfim, o que está se cumprindo aqui. O GARI 11, a gestora, a Guardian, ela tá ali com esse plano ousado, comprou esses imóveis, tudo, os contratos 100% atípicos, tudo amarradinho, 14 anos, o dividendo tá alto, tá tudo excelente. O único ponto de atenção que fica é a alavancagem. Nós temos aqui a alavancagem financeira, que é o quê? É o quanto de dívida que esse fundo imobiliário tem, é o quanto que esse fundo ele tá alavancado ali para pagar esses imóveis. Então, a gente viu que foi uma aquisição ousada, 725 milhões. Aqui, eles falam que tá tudo sob controle pelo relatório. Então, eles dizem aqui que eles têm 866 milhões de disponibilidades, então, que eles poderiam, de fato, pagar essas dívidas aqui no decorrer dos próximos anos. Eles dizem que tá tudo certo, mas eles mostram aqui 14% que seria o patamar da alavancagem. Eu acredito que esse 14% aqui, no próximo relatório, eles vão atualizar, vai ficar mais perto ali de uns 20, 25%. A gente tem que ver bem certinho como é que vai ficar isso daqui. Mas, esse é o ponto, a alavancagem tá alta, mas, por outro lado, sempre foi o objetivo do GARI 11. Ele sempre foi mais ousado, ele sempre quis fazer essas aquisições, captar grana, crescer, expandir portfólio. Então, é isso. Se você quer fazer parte do GARI 11, saiba que sim, ele é um fundo que é um pouquinho mais ousado, ele vai ter essas movimentações, vai comprar bastante ativos, mas também pode ser que ele venda, ele vai equilibrando as contas para entregar de fato o melhor para nós investidores. Até então, vem dando certo. Ele é um FI que não é tão sólido, conservador, como por exemplo um HGLG da vida, um HGRU, enfim, um KNRI. Ele não é esses FIs mais tão conservadores, ele tem mais essa pegada de ser mais ousado. É isso. O único ponto de atenção, a alavancagem. Como é que vai ficar essa alavancagem aqui? Vamos ver no próximo relatório. O que explica, então, né, essa queda aqui nesses últimos meses? Que se a gente for ver aqui, olha só, mais ou menos aqui no dia 20 de dezembro foi onde ele teve aqui esse pico aqui, né, o máximo aqui, 7,90, depois aqui caiu mais um pouco, depois até cresceu, depois caiu. Mas aqui, 20 de dezembro, então, se a gente for olhar, também tem um outro comunicado aqui, a gente sempre olha no site da gestora, então a gente consegue ver aqui comunicados, aqui 2024 saiu também. Aqui tem mais comunicados pra gente dar uma olhadinha. Tem a parte também, um fato aqui que pode ser bem marcante, também para justificar essa queda recente também no fundo imobiliário, no GARI 11, e a data de liberação aqui para negociação dessas novas cotas. Então, o que aconteceu? Eles captaram aqueles 194 milhões de reais. Como é que eles fizeram isso? Criando novas cotas. Quantas cotas foram emitidas? Foram aqui cerca de 21 milhões 592 mil cotas que foram lançadas a mercado. Então, 21
milhões, 21 milhões e meio aqui de novas cotas foram simplesmente lançadas a mercado. E essas cotas, quem comprou a R$9. Então, até então, se você for olhar, quando eles fizeram a emissão, também foi um momento muito ruim, porque a emissão, quem fosse comprar essas novas cotas, ia comprar ali com R$9. Mas se você fosse comprar mercado, essas mesmas cotas, o FI tava também a R$9. Tava ali 9,5, 9, caiu para 8,90. Então fazia mais sentido comprar direto na bolsa, comprar as cotas que já existiam ali, perto de 9, do que você passar por toda essa emissão de cotas. Por isso que a emissão de cotas não deu tão certo assim, ficou com somente 194, né? Somente 194 milhões. É bastante coisa, mas eles queriam bem mais. Então, beleza, essa emissão foi no momento que não tava bem legal, os FIs estavam tudo pra baixo, não foi legal, não conseguiram captar tanto assim. E teve essa liberação aqui de cotas também que aconteceu agora em janeiro, aqui no dia 20 de janeiro, teve a liberação de negociação dessas novas cotas. Então, muita gente que recebeu essas cotas, foi lá, comprou 10 cotas, 100 cotas, 1000 cotas do Gary 11, receberam essas cotas ali, beleza? Tava no portfólio, no dia 20 de janeiro, então liberou, galera, quer vender, quer negociar na bolsa? Tá liberado. Então, muitas pessoas acabaram também vendendo essas cotas aqui. Isso acabou que balançou bastante com o Gary 11, acabou que teve toda essa oscilação aqui com ele. Mas eu não vejo nada assim, além disso, simplesmente o fato dessas novas cotas, são 21 milhões de novas cotas, né, que foram entregues ali, que foram, entraram em negociação junto aqui com as demais cotas que já existiam no Gary 11. Então, é isso. Muitas novas cotas entraram, teve essa emissão que não deu muito certo ali em dezembro, isso pode ter, de certa forma, queimado um pouco a relação entre a gestora e os investidores, as pessoas, quem participou dessa emissão acabou não tendo muito lucro, enfim, basta a gente olhar agora para os próximos passos do Gary 11, mas acreditando que a alavancagem vai estar controlada, que eles vão mostrar ali certinho quanto que vai estar de alavancagem, e claro, vamos ver se os planos agora vão dar certo, se tudo vai ser cumprido, se os 15 novos imóveis ali do Grupo Carrefour vão estar dando lucro, se os dividendos vão se manter. É isso que a gente tem que acompanhar. A gente tem que ver os próximos capítulos aqui do Gary 11, mas, no geral, nada demais aconteceu com ele. Simplesmente tivemos essas movimentações, imóveis sendo vendidos, imóveis sendo comprados, essa emissão de cotas, então, novas cotas foram emitidas, entraram também em negociação no mercado, o que balançou, teve essa oscilação toda aqui. Eu acredito, na minha humilde opinião, Gary 11 abaixo aqui dos R$8 é sim uma oportunidade. Fica a critério de cada um analisar, ao critério de cada um saber se vale a pena investir ou não, mas abaixo de R$8 aqui não vi nada demais acontecendo com o Gary para justificar essa queda. Então, é isso. Se você quer saber mais, se você quer aprender a investir da maneira correta, tanto com fundos imobiliários, com ações, eu vou lançar uma comunidade aqui agora nos próximos meses, e nessa comunidade eu tenho lá cursos que vão desde o básico até o mais avançado para você fazer toda essa análise com checklist de fundos imobiliários de papel, checklist com fundos imobiliários de tijolos, uma maneira para você aprender de fato tudo que você precisa para não depender de mais ninguém. Simplesmente você vai lá, pega os relatórios, aprende, identifica tudo que está acontecendo para investir da maneira correta. Então, se você quer aprender tudo isso, se você quer saber mais sobre essa comunidade muito legal que a gente vai ter, essa troca mais próxima que eu posso ter contigo aqui, te ensinando, te mostrando um passo a passo, eu vou deixar um link aqui embaixo, um grupo de WhatsApp, basta você clicar ali, você entra nesse grupo ali, eu também vou fornecer algumas outras planilhas, alguns outros materiais para você ir estudando. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado e não seja louco, se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, aqui eu trago vídeos toda semana para você ir aprendendo, para você ir cada vez evoluindo como investidor, para você ir em busca da sua liberdade financeira. E eu vou deixar um vídeo aqui do lado falando sobre uma carteira de fundos imobiliários que eu montei para 2025, pensando em 2025, pensando nos próximos anos, uma carteira completa com 10 fundos imobiliários muito bem diversificados. Dá uma olhadinha ali, eu explico em detalhes tudo sobre essa carteira. Muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!